Olá, pessoal! Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e essa é mais uma dica exclusiva para o projeto de 100 dicas da Polícia Civil do Distrito Federal. Bom, a gente vai abordar um tema que é recorrente em prova, correio eletrônico. Vocês sabem que toda ação em uma rede é regida por um protocolo. No caso do correio eletrônico, eu posso enviar mensagens de correio eletrônico, eu posso acessar mensagens que já foram entregues, que estão na minha caixa postal. E para isso eu tenho protocolos, conjuntos de regras sintáticas, semânticas, de verbos para comunicação entre o cliente, que é a minha máquina, e o equipamento servidor lá do meu correio eletrônico. Galera, é muito tranquilo decorar que o SMTP é para envio. A gente até brinca que a sua mensagem está partindo. SMTP é para envio. E o POP ou IMAP são para recebimento. Então, isso é o trivial. Todo mundo que vai para essa prova sabe que o SMTP é para envio e o POP ou IMAP são para recebimento. O problema é que as questões estão ficando cada vez mais confusas, mais difíceis. E eu vou abordar nessa dica uma dúvida que eu acredito que muitos tiveram na prova da Polícia Federal em 2018. Vamos dar uma olhada? SMTP é um protocolo, beleza, utilizado para envio e recebimento de e-mail e opera na camada de aplicação do modelo TCP/IP. Bom, que ele opera na camada de aplicação é fato. Aí a gente já começa a lembrar que o TCP/IP ele é formado, na verdade, uma arquitetura formada por camadas e protocolos. E originalmente são 4 camadas: acesso ao meio, internet, transporte e aplicação. Vocês têm que conhecer os protocolos de cada camada. A gente tem que saber que na camada de internet a gente tem um protocolo IP. A gente tem que saber que na camada de transporte a gente tem o TCP e o UDP. Inclusive, o UDP que caiu na prova da PCDF em 2013. Agora, a camada de aplicação, ela vai ter os protocolos mais usados pela pessoa que está manipulando a máquina, né? Como assim? Se eu quero acessar páginas, eu vou usar HTTP. Se eu quero mandar e-mail, eu vou usar SMTP, o protocolo de aplicação que está mais próximo do homem. Então, é aquele protocolo que vai manipular as mensagens, as informações, de fato, mais fáceis de serem compreendidas. Galera, o SMTP é um protocolo da camada de aplicação, assim como o HTTP, assim como o POP, assim como o IMAP, POP3, IMAP4, dentre outros tantos protocolos que vocês vão ter que conhecer. Agora, a grande maioria decora que o SMTP é para envio. Quando o examinador colocou envio e recebimento, a pessoa marcou lá o errado e perdeu o ponto. O CESP deu esse gabarito como certo. Qual é o entendimento, qual a justificativa para eu embasar esse gabarito como certo? Prestem atenção. Originalmente, quando começaram a desenvolver o serviço de correio eletrônico, criaram apenas um protocolo para correio. O protocolo de correio era o MTP, que posteriormente passou a ser o SMTP. Essa sigla é o quê? Simple Mail Transfer Protocol. Simple Mail Transfer Protocol. Qual o objetivo? Mandar mensagens. Então, lá há décadas atrás, originalmente, o objetivo era o seguinte: havia pessoas trabalhando numa empresa, por exemplo, e eu queria mandar uma mensagem de um computador para o outro. Usava o SMTP. Um protocolo é um conjunto de regras para comunicação. Quando você envia com um protocolo, a máquina que está interagindo, ela tem que usar o mesmo protocolo. Numa analogia, é como se
o protocolo fosse um idioma. Se eu falo SMTP, essa máquina tem que falar SMTP. As máquinas têm que ter o mesmo protocolo para que haja comunicação. Então, imaginem, Tício escreve uma mensagem e envia essa mensagem com o SMTP, que é a base do correio eletrônico. E aí, Mévio recebe aquela mensagem. Então, originalmente, só existia o SMTP. A gente enviava e o destinatário recebia. O problema é que, para que isso funcionasse, os dois computadores tinham que estar online. E aí o correio eletrônico não seria como a gente conhece hoje em dia, né? Não seria muito útil o correio eletrônico. Galera, dessa maneira, é como se eu só recebesse a carta se eu estivesse em casa. Mas a gente sabe que o serviço de correio não é assim. Se eu não estiver em casa, eu vou deixar uma caixa postal, né? Eu vou deixar uma caixa para o carteiro jogar a carta lá dentro e eu pegar depois. Mas para poder ter esse recurso, alguém tinha que criar um servidor para poder oferecer isso. A internet, ela é baseada, olha outro detalhe importante para a prova. A internet é baseada em um paradigma cliente-servidor, onde eu tenho máquinas clientes e máquinas em provedores e empresas que oferecem serviços, servidores. Aí, o que aconteceu? Surgiu, por exemplo, o Gmail, surgiu o Hotmail, existem vários provedores, cada qual com os seus computadores servidores, onde você, usuário, vai poder criar sua conta de e-mail. Então, Tício@gmail é a conta do Tício. Tício quer mandar agora uma mensagem para Mévio. E Mévio@hotmail. Legal. Tício escreve a mensagem e vai enviar a mensagem com SMTP. O Gmail vai ver que o destinatário é o Hotmail e vai enviar a mensagem para o Hotmail. Quando o Tício enviou com SMTP, o Gmail recebeu com SMTP. O Gmail viu que a mensagem era para o Hotmail, ele enviou com SMTP e o Hotmail recebeu com SMTP. E a mensagem ficou lá no servidor. Agora, o que você precisa perceber é que, até então, eu só usei o SMTP. E se eu perguntar, Mévio pode estar offline? Claro que pode. A mensagem está onde? No servidor. Eu entreguei o e-mail? Vou formular a pergunta melhor. Eu enviei o e-mail? O e-mail foi transmitido com sucesso? Vem comigo. Eu enviei, o Gmail pegou a mensagem e enviou para o Hotmail. Se o Mévio vai ler ou não, problema dele. Mas a mensagem está lá na caixa postal dele. A gente sabe que o serviço de correio eletrônico é assíncrono. Significa que Mévio não precisa estar conectado. Ele pode ler depois. É assíncrono. Né? O serviço de correio eletrônico, eu posso ler depois. É assíncrono, não é ao mesmo tempo. Mas não é ao mesmo tempo graças aos servidores que vão estar armazenando a mensagem. O dia que o Mévio quiser ler a mensagem, ele vai pegar essa mensagem recebida e vai acessar ela com o POP ou com o IMAP. A diferença, que já é uma outra dica, é que o POP faz o download da mensagem e o IMAP permite ler a mensagem mantendo ela no servidor. O POP baixa a mensagem para a máquina, enquanto o IMAP lê online no servidor. Legal. Mas, se o Mévio mandar responder essa mensagem, ele vai usar novamente o SMTP. O Hotmail vai enviar para o Gmail com SMTP. E o que eu preciso que vocês observem? Ó? O que é mais fácil de ser compreendido, inclusive no primeiro momento? A comunicação entre servidores, ela se dá exclusivamente com o quê? SMTP, porque o serviço de correio é um serviço de entrega. É um entregando para o outro, é um entregando para o outro.
Então, é o SMTP o tempo inteiro. Para enviar, né? Para entregar. Para enviar e receber. Mas entre servidores. Galera, uma questão mais bem elaborada, ela ia colocar essas entidades, o cliente e o servidor. O que você precisa compreender é que eu, enquanto cliente, só uso o SMTP para envio. Eu, enquanto cliente, eu baixo as mensagens com POP. Eu leio as mensagens com IMAP. Agora, entre servidores, usa-se exclusivamente o SMTP. Para quê? Para troca, para enviar e receber. E um outro detalhe. Se eu envio com o SMTP, o Gmail tem que receber a minha mensagem com o SMTP. Isso é uma entrega. Então, eu estou enviando e ele está recebendo. O cliente usa o SMTP para envio. O servidor usa o SMTP para recebimento. Numa decoreba, a gente sempre pensa na ótica do usuário, né? Porque cai na prova Outlook. O meu Outlook só faz envio com SMTP. Mas o servidor lá da empresa, que vai estar usando um outro programa para ser servidor, ele vai fazer o uso do SMTP para quê? Para entrada. Conclusão. O CESP considerou o gabarito da questão correto. O SMTP é um protocolo usado para envio e recebimento de e-mail. Ele considerou genericamente, né? Porque o cliente envia e o servidor recebe. E o SMTP é a base do serviço de correio eletrônico. Com ele, eu sou capaz de entregar uma mensagem de correio eletrônico. Como a pessoa vai recuperar ela, problema da pessoa que receber, vai ler com POP ou com IMAP. Mas eu fiz a minha entrega com SMTP. Então, o CESP considerou essa questão correta. Embora ela seja alvo de críticas, ela tem uma ambiguidade, né? Eu preciso passar para vocês essa dica, né? O CESP, ele muitas vezes ele cobra o SMTP na ótica de quem? Do cliente e do servidor. Lembre-se que o cliente envia com SMTP e o servidor recebe com SMTP. Pelo menos, aprendendo, vai ficar mais justo para que você possa avaliar a questão. Beleza? Galera, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu vou pedir aos senhores que curtam a nossa página, né? Curtam o nosso canal do YouTube, do Estratégia Concursos. Clica no sininho aí do YouTube para poder acompanhar as próximas dicas. E deixa seu like aí no vídeo, gente. Se você gostou, escreve também. Eu vou estar monitorando aí, vou estar respondendo, vou estar participando. Beleza? Então, um grande abraço e até a nossa próxima dica. Lembrando, as nossas dicas, elas têm que acrescentar, né? Então, essa dica de hoje foi uma dica difícil. Mas o treino tem que ser duro para que o jogo seja fácil. Então, estaremos juntos aí na posse. Um abraço para todos.